Olá, professor Alexandre Evangelista, tem mais um vídeo. E dessa vez a pergunta é bem interessante. A pergunta é: existe exercício melhor do que o agachamento? Então veja, o agachamento é um exercício fantástico na musculação. É um exercício multiarticular, de cadeia cinética fechada, que trabalha com primazia a grande parte aí da musculatura de membros inferiores. Deixa o bumbum durinho para quem quer, gera benefício estético e melhora absurdamente a capacidade funcional. Só que a grande pergunta que nós devemos fazer é: existe algum exercício que possa ser usado em complemento ao agachamento? Porque na verdade não é nem comparar se é melhor ou pior, porque não tem exercício melhor ou pior, existe um exercício adaptado para cada situação e para cada aluno. Eu sei que parece até chover no molhado, mas infelizmente ou felizmente essa é a verdade. Então a pergunta que se faz é: existe algum exercício que possa ser complementar ao agachamento, ou mesmo do ponto de vista de ativação, melhor do que o agachamento? Então, saiu um estudo aí em 2015, que gerou uma certa polêmica entre alguns pesquisadores, que eles compararam a ativação eletromiográfica, ou ativação muscular, do glúteo máximo, do bíceps femoral e vasto lateral, no agachamento versus o Barbell Hip Thrust. Aí você pode estar se perguntando: o que é o Barbell Hip Thrust? Eu não gosto muito de traduzir exercício, né? Porque exercício tem um nome. A mesma coisa falar Alexandre e querer traduzir o nome, não dá. Ou mesma coisa querer traduzir clean and jerk, vai traduzir o jerk como um idiota, imbecil, fica difícil, né? Mas o Barbell Hip Thrust, se a gente pudesse traduzir, seria uma elevação de quadril com a barra. A gente vai mostrar, eu vou mostrar as fotos, vai ficar bastante claro. E esse estudo foi publicado por dois grandes pesquisadores, o Brett Contreras e o Brett Schonfeld, que são figurinhas aí tarimbadas, quando você fala em treinamento, em musculação, em funcional ou mesmo em hipertrofia, no caso do Brett Schonfeld. Então são coisas, pesquisadores bem interessantes, a gente não pode desconsiderar o que esses caras publicam. Então vamos lá, o que eles fizeram? Bom, pegaram 13 homens treinados e realizaram 10 repetições máximas do agachamento livre na elevação de quadril com barra, o Barbell Hip Thrust. Então você pode ver a foto aí atrás da mocinha, da moçoila fazendo elevação de quadril. E eles trabalharam com análise de ativação muscular, eletromiografia, que tem as suas limitações, como os pesquisadores mesmo disseram no estudo, mas que é um método que é muito utilizado para ver o que pega mais ou não, traduzindo aí para a forma mais simples possível. Músculos analisados: glúteo máximo, região superior e inferior, bíceps femoral e o vasto lateral. Então, vamos aos resultados aí, dessas 10 repetições máximas, nos dois exercícios. E aí, bacana, né? Antes da gente ir para o resultado, que eu sou um pouco apressadinho, tá aí, eu prometi que ia mostrar os resultados, as fotos, e é isso. Você vê de um lado aí a elevação de quadril com a barra e do outro o agachamento. Então, exercícios bem bacanas. O agachamento bem utilizado já no dia a dia, a elevação com a barra, a gente não vê muito na sala de musculação. Bom, quais foram os resultados? Então, aqui a tabela 1 mostra a média. Então, você tem a média e o pico de ativação muscular. A média da região superior do glúteo, a média da região inferior do glúteo, a média do bíceps femoral e a média do vasto lateral. E aí a mesma coisa se repete com o pico de ativação. Região superior do glúteo, região inferior, bíceps femoral e vasto lateral. E eu vou começar de trás para frente do vasto lateral. Então a gente pode ver que no vasto lateral não existe diferença tanto na média de ativação quanto no pico de ativação entre o agachamento e a elevação do quadril com a barra. Só que quando nós falamos em bíceps femoral, por exemplo, olha só a média aqui, tem um asterisco, a coisa já muda de figura. E quando nós falamos em pico de ativação, a coisa também já muda de figura. Quando falamos em membros, em região de glúteo inferior, o comportamento ele prevalece, e na região superior do glúteo também, olha os asteriscos aqui. Então parece que o pico de ativação e a média de ativação no exercício, a elevação de quadril com a barra é maior do que no agachamento. E ficou difícil de entender? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha os percentuais aí de ativação, tanto da média quanto do pico. Quando a gente fala na região superior de glúteo, parece que quando nós falamos em pico de ativação, esse resultado é o dobro na elevação de quadril com a barra. E aí, esse comportamento, como já visto na tabela e agora nos percentuais, fica um pouquinho mais fácil de entender, esse comportamento se repete na região inferior do glúteo, olha só, e se repete também quando falamos em bíceps femoral.
é mais do que o dobro na média de ativação do bíceps femoral da elevação do que no agachamento. E veja, são dados que nos fazem pensar, ok? Em momento algum eu estou falando que você tem que deixar de lado o agachamento e começar a fazer a elevação de quadril, muito pelo contrário. Os próprios pesquisadores no estudo, eles comentam isso. Eles falam que os dois devem ser feitos, esse é um estudo preliminar, é um dos primeiros estudos, se não o primeiro, que analisa esse nível de ativação e compara os exercícios. Eles não querem dizer também com isso, é bacana para hipertrofia, apesar de seguirem nessa linha na discussão, que olha, pode ser interessante, talvez o exercício deve ser considerado, mas em suma aqui, os próprios autores falam que os dois devem ser realizados, porque os dois geram boa ativação muscular. A gente pode pegar tudo que existe até agora sobre agachamento e jogar fora por causa de um estudo. Então os autores eles são bem ponderados, mas, pelo menos, eu acho que é um bom exercício para se fazer, é uma possibilidade a mais na sala de musculação para você ativar músculos de membros inferiores e usar o glúteo. Então a minha sugestão que fica aqui é, ao invés de ficar fazendo glúteo com tornozeleira, ficar se matando lá, glúteo no cabo, no crossover, considere a possibilidade de fazer uma elevação. Vale lembrar que esses exercícios devem ser aplicados para indivíduos que têm estrutura física e consciência corporal para executá-los, ok? Eu não mostrei o vasto lateral aqui porque não deu diferença, só mostrei então o glúteo e o bíceps, que foram os músculos que tiveram uma boa diferença entre os exercícios. Pois bem, eu quero agradecer por você me acompanhar em mais um vídeo aí e um grande abraço. Me siga, compartilhe com os amigos, é muito importante a sua opinião. Muito obrigado e até um próximo vídeo.